Hoje, receita francesa no quadro Bom Sabor. Tudo bom, Fernando? Tudo, e Seja você? muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui e muito meu. obrigada especialmente pela presença hoje no nosso programa. Imagina. Recentemente, algumas fotos estão circulando, né? Começaram a circular pelas redes sociais. Exato. E o nosso público já reagiu. Um bolo, gente, mousse, na verdade é uma torta, né? Isso, é uma torta. Quando a pessoa parte essa torta, tem várias camadas coloridas. E o que chama muita atenção também dessa torta é essa calda, cobertura extra brilho e perfeita, né? Para os perfeccionistas, é assim uma ótima pedida. Até foi assim uma surpresa quando começou a espalhar as pessoas. Nossa, você já faz, né? É uma receita que já se usa na França, principalmente, há mais de 4 anos, quando eu aprendi a primeira vez. E já tinha dado um curso desse há 2 semanas atrás, dessa glaçagem, do entremets. O entremets é a palavra que seria, desde a época dos reis, que como tinha refeições que eram longas, entre um prato e outro se servia um outro tipo de sabor. Então a torta, o que é? É uma torta com vários sabores, cores e texturas. Então a gente fala, não é um bolo, como que se falou, né, na internet, porque ele não é coberto com chantilly e não é feito com pão de ló. Que a gente vê, né, bolo mousse, torta. Isso. O correto, então, a gente falar é uma torta em camadas. Em camadas. Então, no mínimo, a gente trabalha com 3 camadas, que nem aqui eu preparei uma da quase de coco. Podemos mostrar, chefe? Podemos, vamos cortar. E aí depois a gente vai ensinar em seguida como você em casa vai conseguir montar essas camadas. Aprendi. Bonito por fora, é bonito por dentro. Por dentro. A gente vai partir já mostrar essas camadas para vocês de casa. Então, uma torta que ela tem que se manter congelada até a hora de receber a cobertura e depois pode se manter na geladeira. Então, eu fiz aqui um pedacinho grande. E dá para brincar também com as cores, né, dessas camadas? Exatamente. A gente viu aí na internet laranja, azul. Isso. Gente, conforme a preferência. Eu vou ensinar uma glaçagem, né, que é o nome correto, porque falaram cobertura vidrada, cobertura de açúcar, o nome correto é glaçagem. Glaçagem, que é nada mais do que uma calda onde a gente acrescenta açúcar. E o principal também, para você cobrir, você tem que preparar uma mousse. Então, assim, se a gente fosse fazer todas as camadas desse entremets, eu ocuparia o programa inteiro, não teria artesanato. Algumas etapas você já trouxe pronta, Isso, né? eu já trouxe pronta, mas tem a receita e qualquer dúvida, tem meu Face, podem entrar em contato. E a gente vai explicar também, né? Apesar de já estar pronta, em alguns momentos que a gente já vai ter adiantado, mas a gente explica como é que você consegue chegar a esse resultado. Quer começar por onde, chefe? Então vamos preparar a mousse, porque daí a gente já monta, né? E depois vamos para a calda. Perfeito. Então, para se fazer um entremets, precisamos de uma mousse que ela congela, ela fique bem consistente e que depois congela ela fique macia. Então eu preparei uma mousse de chocolate branco, que é muito fácil de fazer, que era a base de creme de leite fresco batido em ponto mole, é um creme de leite fresco que eu deixo ele mais mole, não pontos de chantilly, como as pessoas estão acostumadas. Tá. E eu vou colocar em uma panela o leite, lá, com o creme de leite e vou deixar abrir fervura. Quando abrir fervura, eu vou adicionar as nossas gemas com o açúcar previamente misturados, porque a mousse tradicional ela vai gemas. Eu não poderia acrescentar gemas cruas por causa da contaminação de salmonela, então é sempre bom cozinhar. Então esse creme aqui, até para as pessoas conhecerem, se chama o creme inglês, que é uma base da confeitaria francesa, que a partir daqui eu posso criar vários outros cremes. Então, leite, creme de leite, abriu fervura, entramos com as gemas e o açúcar. Já estão misturados, isso, né? Como a quantidade é pequena, eu misturei com garfo. Se a pessoa for fazer numa grande escala, pode usar na batedeira, bater as gemas com açúcar até clarear, que fica muito melhor. Então, abriu fervura, levemente, a gente já adiciona aqui. E com o fouet, e principalmente o fouet é melhor do que com uma colher ou pão duro, porque espalha melhor. Vamos deixar cozinhar até começar a desprender do fundo da panela. Ele não é aquele ponto do creme de confeiteiro, aquele creme mais consistente, porque como eu tenho aqui só leite, creme de leite e gemas, ele pode talhar. Então, ele vai ficar mais líquido mesmo. Isso, ele vai ficar líquido. Apenas para cozinhar, em média, 85 graus. Quem tiver o termômetro digital
que até para o próximo passo que a gente vai fazer é importante ter esse termômetro, mas para quem já conhece mais ou menos o ponto, começou a desprender, cozinhou, já é o ponto correto. Então é uma mousse de chocolate branco, mas também poderia ser uma mousse de chocolate ao leite ou uma mousse de chocolate meio amargo. Então, só para recapitular, nós temos quanto de creme de leite fresco e quanto de leite aqui, chefe? Aqui eu tenho, aí na receita que eu passei, acho que foi 40 gramas de creme de leite fresco e 25 de leite. Ah, você colocou em gramas. Isso, em gramas. Geralmente o pessoal está acostumado em ml, né? Porque foi até bom você falar. É importante em gramas. Talvez, Tati, mas é líquido, né? Como é que eu vou fazer? Mas dá diferença. Tem que dar diferença na confeitaria, quanto tudo pesado é melhor. Porque ml você vai colocar ali aproximadamente, o peso não tem erro. Então, o que eu faço? Eu preciso esfriar logo esse creme para me adicionar ali. Aqui eu tenho a gelatina sem sabor, que pede na receita, com 5 vezes mais de água. Na própria embalagem da gelatina sem sabor já vem explicando como hidrata. Então é uma gelatina, se eu fosse usar em outra preparação, teria que derreter no micro-ondas 15 segundos. Como a gente já tem calor aqui, eu não preciso. O próprio calor já vai derreter. Então eu venho aqui, adiciono a nossa gelatina. E com o próprio calor desse creme, eu consigo derreter, esfriando o creme mais rápido. O próximo passo, eu tenho aqui o chocolate branco derretido, que poderia ser em pedaços pequenininhos e também com o calor ele esfria mais rápido esse nosso creme. Para a gente não ficar muito tempo misturando aqui, eu já trouxe o chocolate aqui, já derreti ele. Então, relembrando, são 150 gramas do chocolate branco. Isso. Nós já colocamos na panela aí a primeira etapa, 40 gramas do creme de leite fresco, 25 gramas do leite. Aqueceu, levantou fervura, colocamos a misturinha de 20 gramas de gemas e 7 gramas do açúcar refinado. Exatamente. Então, temos aqui a nossa base do nosso creme. 6 gramas da gelatina em pó sem sabor, hidratada conforme as instruções. Isso, normalmente é 5 vezes mais do que o peso inicial de água. Então aqui, ó, Tati, já temos o nosso... Obrigado. Quando se faz entremê, a gente tem que evitar que tenha bolhas. Se eu quisesse um creme mais leve, eu deixaria como se fosse uma ganache, esse creme esfriar para eu adicionar na mousse. Só que aí ele ficaria mais aerado e a gente não pode ter muitas bolhas, porque senão quando a gente cobrir, a nossa torta perde todo o encanto. Então eu vou adicionar ele quente mesmo aqui. É uma dica boa porque o nosso creme ele vai ficar mais fluido. Então, quando ele congelar, aí sim ele vai ter o ponto de corte. E ali a gente já tinha, então, 300 gramas do creme de leite fresco batido. Isso, perfeito. Misturamos. E aí misturamos. E aqui, ó, você vê que o creme fica bem líquido. O próximo passo, Tati, é as formas, né? Na internet se viu vários modelos, vários formatos. Lindos, né? São formas de silicones, igual essa aqui, ó. Ela lembra, né, como se fosse um sofá, martelacê, né? Eu acho que é o sistema. Então, ó, eu tenho o creme um pouco mais fluido, eu vou adicionar aqui dentro. Até mais ou menos metade. Porque eu tenho aqui no nosso freezer o cremoso de morango e o bavarois de manga. Eu já deixei ele congelado. Ah, que são esses outros sabores. Isso. Porque ele tem que ficar no mínimo 4 horas. Para depois colocar essa outra camada por cima. Que são, e tem que fazer. Então é sempre importante. Aqui o que eu fiz, coloquei um plástico filme num aro que dê o tamanho. Então sempre tem que ser 1 ou 2 centímetros menor. Então, ó, aqui eu tenho o bavarois de manga e o nosso coulis de morango, que poderia ser feito com framboesa ou outro sabor. Eu coloco aqui, ó. E aí ele desce, que vai ficar com a camada.
Volto com mais. Aqui. Para o coulis de morango, 150 gramas da polpa do morango, 75 gramas do açúcar e 6 gramas da gelatina incolor sem sabor. Só misturar todos esses ingredientes no fogo, vai ficar como se fosse uma geleia, Uma geleia. E eu levo para refrigerar. Isso, congelar. Então, a polpa do morango, o açúcar e a gelatina você tem ali. Aqui de morango poderia ser framboesas, frutas vermelhas, enfim, o que você quiser. E aí pro de manga também, 150 gramas aí da polpa da manga, 90 gramas de açúcar refinado, 140 gramas do creme de leite fresco, 35 gramas de gemas, 6 gramas da gelatina em pó sem sabor e 140 gramas do creme de leite fresco. Pro de manga são mais ingredientes, né? O processo é parecido, O processo é parecido com a mousse, porém não vai o chocolate. Só vai o leite, então vai rolar um creme à base de leite e fruta. Então, que eu ponho também na panela, começou a soltar um pouquinho, encorpar. Isso. Ponho na minha forminha e levo também para a geladeira. A outra é uma da Quase, que é uma massa que é um suspiro batido com açúcar, que eu adiciono castanhas, farinha de trigo. É uma massa que não vai gemas, é só a base clara, então por isso que ela fica bem clarinha. Eu ia perguntar, tá bem branquinha, né? Isso, e coco. Então, que vai dar textura para nossa torta. E colocamos aqui, ó. Repetindo então para essa última camada, turminha. Foram usados 95 gramas da farinha de castanha de caju, 95 gramas do coco queimado, flocado, 155 gramas do açúcar de confeiteiro, 200 gramas de claras, você descarta gemas, e 45 gramas de açúcar. Isso. Também nessa etapa eu misturo tudo. Não, eu bato as claras primeiro. Primeiro bato as claras. Isso, adiciono um açúcar refinado e aí posso vir com todos os outros ingredientes, o coco, as castanhas, e misturar com o fouet, coloca na forminha, 180 graus no forno, 15 minutinhos, você vai ter essa base. Vamos ter a nossa massinha. Isso. Agora aqui, congelador, aproximadamente 4 a 5 horas, então o importante é fazer de um dia para o outro, né? Para você ter um tempo, faz à noite e deixa toda a noite no congelador. E depois a gente vai fazer aquela calda extra brilho. Então, durante o nosso intervalo, a base aqui da nossa torta francesa vai para o congelador. Voltando do intervalo, a gente ensina como é que você faz em casa essa versão aí extra brilho. É daqui a pouquinho.